Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus porque Ele vive, amém. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte por nós, por amor a nós, amém. Se você aqui o ventilador vai soprar minhas folhas, tem problema se desligar aquele ali? Gostaria primeiro de agradecer aos nossos pastores por essa rica oportunidade, amém? Amém. Sabemos que não é fácil estar aqui, né? Mas também é uma honra poder falar um pouco de Cristo, falar um pouco do amor de Deus por nós. E hoje eu quero dividir com os irmãos algo que o Senhor falou comigo durante esses dias. Se tiver alguma falha, algum erro, peço que os irmãos me perdoem. Chega nessas horas ao branco, esquece que vai falar. Mas para não demorar muito, semana retrasada eu falei um pouco sobre Gênesis e como o homem e a humanidade havia assim perdido a comunhão com Deus, com o Pai. Eu também falei um pouco de o que causou isso, qual foi a consequência, né? Ao meu ver, que foi gerado no homem uma vergonha, ele sentiu vergonha. Se a humanidade teve medo, o homem naquele momento sentiu medo e ele passou também a se esconder de Deus. Eu falei essas coisas e também disse que depois disso também, através da queda do homem, o homem passou a não mais enxergar as coisas criadas por Deus, a beleza que Deus havia criado. Os seus olhos não estavam mais voltados para Deus, mas os seus olhos passaram a se enxergar para si próprio. Seus olhos se voltaram para si. O homem passou a se enxergar, a olhar para si próprio e parou de olhar para Deus, para as coisas que Deus havia criado. Ele, naquele momento que Deus procura o homem, né, e Adão está escondido, aí Deus conversa com ele e fala: eu me escondi ali porque eu vi que estava nu, por isso senti medo e me escondi. Antes ele estava nu e não percebi, Deus também não ligava para isso, né? Eu falei essas coisas. E referente a isso, também trouxe uma consequência também, posso dizer assim, que até hoje nós sentimos que foi gerado no homem, que é a justiça própria. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Eu vou ler lá em Gênesis 3, capítulo 3. Versículo 6. Glória a Deus. Até o 7. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 6 ao 7. Diz assim: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Eu vou até aqui. Quando o homem comeu da árvore do jardim, né, a árvore do conhecimento, a sua primeira reação, né, foi fazer roupas para si. Ele percebeu que eu estou nu aqui, eu preciso dar um jeito. Então ele foi e fez roupas para ele, para esconder a sua nudez. E isso já era algo que apontava, né, para essa justiça própria que estava sendo gerada no coração do homem. E além disso, muitas outras coisas se acarretaram. Deus assim chamou o homem
falou por que você fez isso. O homem, ele, para se defender, ele pôs a culpa na mulher. Já tinha ali o reflexo da autojustiça. Não, mas a mulher que você me deu, foi por causa dela que eu fiz isso. Mas aí Deus veio e fala: não, peraí então. Ele falou com a mulher, falou com a cobra e voltou para o homem, porque era dele a responsabilidade. Não, para você não falar que eu fui injusto, eles também erraram, com eles também vou dar conta, mas você é a cabeça, eu falei para você. Então, por causa disso, aí Deus castigou o homem. Mas ali já havia se gerado a autojustiça do homem, e até hoje isso ocorre em nós, sem mesmo a gente perceber. Em tudo a gente tem uma defesa, para tudo a gente tem uma defesa. Não existe culpa em nós, mesmo a gente sabendo que está errado ou que errou, a gente sempre procura uma desculpa, né? Não, Senhor, eu fiz isso, mas não, Senhor, aconteceu isso, mas glória a Deus por Cristo Jesus, né, que veio para que isso fosse tirado, isso fosse aniquilado. Glória a Deus. E sabendo disso, né, sabendo de Cristo, dessa cura para o homem, que é Cristo Jesus, nós sabemos então que nós não temos como viver essa nova vida, porque o homem, ele perdeu a posição, né, se a gente prestar atenção, o homem perdeu aquela posição de intimidade que ele tinha com o Pai. Ele perdeu aquela posição ali, aquele momento com Deus. Ele não tinha mais aquilo. Ele perdeu aquilo. Então Cristo veio para reestabelecer isso para nós, essa intimidade, essa comunhão com o Pai. Eu queria ler um pouco lá de Salmo 125, capítulo 1. Eu vou ler alguns trechos, conforme for falando, eu vou falar alguns trechos rápido. Os irmãos não precisam abrir, se conseguir abrir a lei, mas eu vou falando rápido para a gente não perder tempo. Salmo 125, 1 diz assim: todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis como um monte de Sião. Amém. Nesse pequeno trecho nós vemos que nós precisamos aprender a depositar a nossa confiança em Deus. O homem, ele precisa voltar para essa posição de confiança em Deus. O homem gerado no Éden, ele tinha essa confiança mesmo que imperceptível, porque ele tinha tudo e não necessitava de esforço. Ele tinha uma certa confiança em Deus, não totalmente, porque se ele confiasse bastante ele não teria caído, mas ele tinha um pouco da confiança em Deus, porque ali não faltava nada. E a vida a partir de Cristo começa também com essa confiança, e a palavra de Deus vai chamar essa confiança de fé lá em Efésios 3, 11 e 12. Vamos lá para não perder raciocínio. Efésios 3. Efésios 3, 11. Vai dizer assim: conforme o eterno propósito de Deus, realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em plena confiança, pela fé na sua pessoa. Vai dizer que nós temos o livre acesso a Deus, em plena confiança, pela fé na sua pessoa, que é Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso através da palavra de Deus. Essa confiança em Cristo Jesus que nos leva mais uma vez para essa posição de filhos, né, de humanidade restaurada, de humanidade limpa e livre do pecado. Né? E na medida que nós conhecemos a Cristo, né, nós passamos a ter uma revelação de quem Ele é, nós passamos a ter uma experiência com Ele, e assim também, consequentemente, a gente passa a ter mais fé. Fé que é o conhecimento de Deus, porque agora nós estamos enfim o conhecendo, que Cristo é o Pai. Amém? Nós vendo a Cristo, nós estamos vendo o Pai. E a fé e o conhecimento são duas coisas que precisam caminhar juntas, como está descrito lá em 2 Pedro
capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, do 11 ao 12. Eu vou lendo rapidinho, amém? Segunda Pedro 3, desculpa, 18. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez. Estou lendo errado. Primeira Pedro, estou lendo. Segunda Pedro 3, 18. Vai dizer assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora no dia eterno. Amém. Amém. Aqui nós entendemos que o conhecimento e a fé precisam andar juntos. Amém. Glória a Deus. Então, quarta-feira retrasada, eu falei um pouco das consequências, que são geradas na vida da pessoa que não confia em Deus, ou aquela que confia, mas nem tanto. Foi o caso de Adão, que pecou contra Deus porque ele confiava, mas nem tanto assim. E nós, como somos hoje também, nós falamos que confiamos, mas não confiamos tanto assim. Então passamos a errar, tropeçar por várias vezes. E eu também falei que somente em Cristo encontramos o verdadeiro conhecimento de Deus e a verdadeira fé, como está descrito também em 1 Pedro 1,19. 1 Pedro 1,19 vai falar um pouco disso e diz assim: mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como cordeiro sem mácula ou defeito algum. Nós somos resgatados por Cristo, e em Cristo nós encontramos o verdadeiro conhecimento de Deus. Em João 14, 9 e 11, vai dizer assim também. João 14, 9 a 11. Vou falar um pouco disso aqui. Vai dizer assim: então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe. Aquele que vem a mim vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Vou pular para o 11. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Amém. Glória a Deus. Esse é um conhecimento de Deus que foi roubado de nós. E o inimigo, ele tenta todos os dias roubar esse conhecimento de Deus do nosso coração, da nossa mente. Nós viemos na igreja, escutamos do amor de Deus, da sua graça. Mas é engraçado que nós descemos a escada e se a gente não vigiar, a gente passa a porta da igreja e esquece tudo. Esse conhecimento é roubado de nós. E é isso que Deus, Ele anseia que nós venhamos entender. Esse conhecimento do amor que Ele tem por nós. Então, quando nós ouvimos a voz de Cristo, que Cristo tem para nós o amor dele, nosso coração se enche dessa fé. Lá em Mateus 11, 27. Mateus 11, (27). Sabemos que Jesus é o único que conhece a Deus, e o único que pode nos revelar a Deus. Em Mateus 11, 27 diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o desejar revelar. E eu creio que nós somos esses que o Filho desejou revelar ao Pai. Nós somos essa parte que Jesus desejou revelar ao Pai, porque, como foi dito no louvor, Cristo ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então ele fez um caminho, ele abriu um caminho para nós que hoje somos os gentios da época. Amém. Nós não merecíamos, mas eu creio que Deus lá, antes da fundação do mundo, já havia planejado essa salvação para nós.
em Cristo é preciso confiar muito. Vamos lá em João 10, capítulo 10, versículo 28. Aleluia! Diz assim: eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior que todos. Ninguém é capaz de arrancá-la da mão de meu Pai. Amém. Meu Pai, somos um. Glória a Deus. Não há nada no mundo que pode nos arrancar das mãos de Deus. Amém. Nos braços de Cristo. Estamos aqui hoje sentados, adorando, louvando a Deus, porque Ele escolheu assim. Ele desejou que fosse assim hoje. Muitos não vieram, mas vocês, nós que estamos aqui, é porque nós precisávamos ouvir isso. Amém. Precisávamos entender esse amor de Deus. Glória a Deus. E esse amor, né, esse conhecimento de Cristo para o mundo vai parecer loucura, né? Como está escrito lá em 1 Coríntios 1, 18. Aleluia! Que diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Glória a Deus. Quantas vezes você e eu na escola, na faculdade, no trabalho e até mesmo em casa fomos criticados porque nós estamos fazendo algo que para os nossos amigos ou familiares é loucura. Verdade. Que lá na igreja, que coisa de igreja, que só fica na igreja. Que cantar o que, rapaz? Vamos ali no pagode. Comigo era assim. Você vai largar o pagode, você é doido, vamos lá, voltar a tocar, você vai ganhar seu dinheiro. Você estava ganhando dinheiro com a gente. É loucura para o mundo. Eu abri mão de tudo. Amém. Mas Cristo um dia ele falou: aquele que não negar a si mesmo não tem parte comigo. Amém. Aquele que não irritar seus familiares também não tem parte comigo. Isso não merece estar comigo. Essa parte que Deus quer mostrar para a humanidade. Afasta-se de si, né? Maldito o homem que confia no homem. Não é o meu próximo, sou eu mesmo. Eu não posso confiar em mim, né? E o que foi essa condenação para nós, né? Se prestarmos atenção um pouco, vamos notar, de certa forma, né? Eu percebi assim, cada um lê e vê algo diferente na Bíblia, né? Nós vamos perceber que Deus não condenou o homem em si, mas Ele condenou a serpente. Deus ele aplicou um castigo sobre o homem, aplicou um castigo sobre a mulher, mas a serpente Ele condenou. Só que o homem se autocondenou. Ele não conseguiu, né, conviver com aquilo que ele fez. Aquele ato que ele cometeu, né, ele não conseguiu relevar, ele ficou mal. Então foi gerado também no coração do homem uma mania de autocondenação. Se autocondena, fica frustrado por qualquer coisa, que não consegue ter um êxito. Nós somos assim. Se a gente prestar atenção e notar, a gente tenta realizar algo, por não conseguir, às vezes por um problema até óbvio, que a gente pode enxergar, parar para ver e falar: não deu certo por causa disso, mas vou tentar de novo, porque não deu por causa disso, porque eu não notei. Mas a gente tem uma mania de se frustrar. Começa a reclamar: não consigo mais, não vou fazer mais aquilo. Ou é o inverso, ou nós nos autoexaltamos. Quando conseguimos a mínima coisa, nós se achamos demais. Nós já desprezamos o nosso próximo por causa de um pequeno êxito na nossa vida.
né? E nós somos assim, isso é fruto, né, da queda. Mas graças a Deus que nós hoje aqui não vivemos mais assim. Amém. Nós hoje somos livres pela graça do Pai. Glória a Deus. Em 2 Coríntios 4,17 vai dizer assim: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. É assim que nós devemos pensar, né? Essas aflições leves e passageiras estão produzindo em nós uma glória incomparável, que é de valor eterno. Amém. Glória a Como eu Deus. disse, Gênesis 3, do 7 ao 8, é gerado então no homem também essa justiça própria. E como o homem assim, se condenando, ele passa a querer resolver seus próprios problemas. Como eu disse, fazendo para si roupas, para cobrir a sua nudez. E a palavra de Deus chama isso de justiça própria, né? E o que a justiça própria faz ou causa no ser humano? Como eu disse, a justiça própria faz com que o homem ache que pode resolver todos os seus problemas, às vezes até sem a ajuda de Deus, muitas vezes sem a ajuda de Deus. E essa justiça própria não ajuda o homem, mas condena ele mais ainda. Vamos ler lá em Gênesis 3, novamente, do 11 ao 12. E vai dizer assim, Deus falando com Adão. Então Deus questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora que me deu do fruto da árvore e eu comi. E mais para frente a gente vai ver lá no 17, como eu havia falado antes, que Deus então ele volta-se para o homem e ordena: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi comer, maldita é a terra da tua causa, com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. O homem, por Deus chamar a atenção dele, ele aplica ali a sua justiça própria, né? Não fui eu, foi por causa da mulher, e Deus, como eu disse antes, vai lá e resolve e volta com ele. Não resolveu o problema dele. Essa justiça própria só piorou a situação do homem. E nós, na nossa vida, somos assim. Nós, às vezes, achamos que por dar uma desculpa no nosso trabalho, por aplicar a culpa que é nossa em outra pessoa ou em algo, nós vamos nos livrar da situação. Mas, via de regra, acaba piorando a situação. Então, nós nos frustramos com nós mesmos. Nós acabamos a ficar tristes e andamos assim. E a nossa vida, infelizmente, é dessa maneira. Porque somente em Cristo nós encontramos a verdadeira paz que nos leva a caminhar, né, uma vida sadia, né, que Deus lhe preparou para a humanidade. Eu quero falar agora um pouco do amor de Deus. Nós sabemos então que se a gente lutar contra essa nossa justiça própria, não podemos ter uma vida, né, de paz, alegria na presença de Deus, porque depois da queda agora o homem se tornou o centro da sua própria vida. Mas Jesus ele veio para nos dar a vida, nós sabemos disso. Jesus veio para nos dar vida, uma vida abundante, como está escrito lá em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28, que diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Amém. Glória a Deus. Essa é a vida que Cristo oferece para nós. Amém. Quando nós achamos que não tem mais jeito, Ele vem e diz: vinde a mim.
todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Glória a Deus. Nós não precisamos mais fazer nada, porque Cristo, como a palavra diz que Ele é o segundo Adão, Espírito vivificante, Ele nos trouxe mais uma vez essa calmaria. E não precisar mais nos importar com nada, porque o Pai, mais uma vez, na sua palavra, Ele vai dizer para a gente não se preocupar com o que de comer e beber, porque tudo Ele vai preparar, como Ele fazia com Adão, porque através de Cristo Ele restaurou tudo. Amém. Então hoje nós não precisamos mais nos importar com as coisas, porque tudo nosso Pai já preparou, já está preparado. Amém. Glória a Como Deus. diz na oração, onde cada dia nos dá hoje, Amém. é de hoje, já está preparado. Amém. Já preparado. Isso só é possível quando nós abrimos mão da nossa justiça própria e abraçamos a justiça de Deus, como está em Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, versículo 4. Nós precisamos abrir mão dessa nossa justiça própria e abraçar a justiça de Deus. Vai dizer assim: Ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas, e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Amém. Glória a Deus. É essa justiça que a gente precisa. Diferente da nossa justiça, a justiça de Deus nos fortalece, nos transforma, nos salva. Diferente da justiça do homem. E a justiça de Deus, nosso Pai, para nós que hoje somos filhos, não traz essa condenação que trouxe para Adão por errar. Mas hoje, por nós já nascermos em pecado, essa justiça veio trazer para nós restauração, veio trazer para nós vida eterna. Amém. Vamos lá em Lucas 15, rapidamente. Lucas 15, versículo 12. Glória a Deus. É um texto bem conhecido e diz assim: o mais novo reivindicou do seu pai e disse assim: Pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Nós vemos aqui esse pequeno trecho, né? Nós já ouvimos muito falar aqui disso. O filho não tinha a idade ainda para receber da sua herança. E o pai, ele mesmo vendo isso, sabendo de tudo isso e percebendo que estava sendo rejeitado pelo filho, né? Porque isso aí foi uma forma de rejeição também. É aquele desejo, é como se ele estivesse falando, né? Meu pai está morto. Um pastor uma vez disse aqui, é como se ele estivesse dizendo: meu pai está morto, eu quero minha herança. Eu preciso sair daqui. Preciso ir embora, viver minha vida, provar daquilo que eu ainda não sei, eu estou curioso, quero saber como é que é lá fora. E o pai, sabendo de tudo isso, mesmo assim, ele deu essa herança para o filho. E mesmo a gente assim também na nossa vida, nos afastando de Deus, por causa dessa nossa justiça própria, Ele não deixou de nos amar. Ele não deixa de nos amar, assim como esse pai. E a palavra vai dizer que mais para frente esse pai fica sempre esperando o filho no caminho, esperando sempre o retorno daquele filho. E assim é Deus para conosco. Deus está esperando a gente no caminho que Ele preparou. Amém. Ao caminho de retorno, como está escrito lá em Isaías 55. Isaías 55, versículo 7. Glória a Deus. Deus vai dizer assim: abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé,
pois Ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Aleluia, glória. Às vezes eu já passei por isso, eu me afastei da presença de Deus por causa da minha justiça própria. Eu fiz igual esse filho pródigo aqui, eu saí da casa do pai para viver as coisas do mundo. Mas a palavra é bem clara aqui. O nosso Deus, Ele pede para que nós abandonemos as nossas maquinações, esse caminho mau que a gente escolheu caminhar, porque Ele tem misericórdia de nós. Ele pede para nós retornarmos a Ele, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. E às vezes a gente está no mundo e fica pensando: não posso mais voltar para a casa do meu pai, eu não tenho mais condições de retornar como o filho pródigo pensava. Se eu voltar, acho que Ele não vai me receber. Mas ao contrário disso, a palavra vai dizer que Cristo é esse novo e vivo caminho, preparado, aberto e livre. Glória a Deus. Para todos aqueles, que o aceitarem e reconhecerem os seus maus caminhos também. Amém. Reconhecerem os seus erros, perceberem que não podem fazer nada pela força do seu braço. Verdade. Você errou, eu errei, mas Ele tem esse desejo de perdoar a nós. Deus nos ama como Pai, nós somos filhos amados, como lá em João 3,16 diz, é um trecho bem conhecido. Esse amor de Deus é incondicional. Ele amou tanto o mundo, Ele não fala que Ele amou as pessoas, mas Ele diz o mundo, Ele amou o mundo de tal maneira. Ele enviou o Filho dele, o único Filho, Nós nos conhecemos, nós sabemos disso, nós não merecíamos e Deus fez isso por amor a nós. Amém. Vamos lá em 1 João, capítulo 9. João, capítulo 9. 1 João. Isso. 4, perdão. 1 João, capítulo 4. Versículo 9 a 10. Vai dizer assim: foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Assim nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém. A cruz foi o reflexo desse amor. Amém. Por nós todos. Deus, através de Cristo, manifestou seu amor através das piores mortes da época, da morte mais vergonhosa. E Ele nos amou ainda quando nós éramos inimigos dele. Que amor é esse? Quem de nós consegue amar alguém que nós consideramos como amigo? Como inimigo, perdão. Quem de nós consegue amar alguém que nós consideramos como inimigo? E essa foi, o pedido e a nova ordem que Cristo nos deu. Antes foi dito para vocês: ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas um novo mandamento vos dou: ame agora o seu próximo como eu vos amei. Amém. É mais fácil ou é mais difícil? Que a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos já é difícil. Nossa justiça própria não deixa. Não consigo amar o meu irmão como a mim mesmo. Meu filho, às vezes, até a mim mesmo. Eu peco contra mim. Imagine amar o meu próximo como Cristo amou. Esse amor que Cristo nos amou é um amor incondicional, como foi dito no louvor. Não foi os romanos, não foi os judeus que mataram a Cristo, mas foi a sua escolha, por amor. Ele se entregou, Ele deu a sua vida por nós. Amém. Ele não foi levado à força. Pensavam que estavam levando ele à força, mas era aquilo que ele queria. Estou indo e esse caminho foi um caminho de vitória para a gente hoje. Amém. Sabe, no dia que Cristo foi batizado,
né? Uma voz veio do céu e disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E eu acredito que ele estava num dos mais baixos lugares possíveis daquela época, que era um lago, um rio. Era o lugar mais baixo possível ali. Mas a palavra também vai dizer que Jesus um dia ele sobe num monte. Esse monte foi conhecido como o Monte da Transfiguração. E esse monte também é um dos montes mais altos da terra. Então a voz veio e disse: esse é o meu filho amado, ouçam. E agora vem nós, depois de salvos. O que é dito a respeito de Cristo se refere também a nós, porque agora nós somos filhos e co-herdeiros com Cristo. O amor dele está em nós. Então, quando eu e você estamos nos lugares mais baixos da nossa vida, a voz do Pai também vem até nós e diz: você é meu filho amado. Amém. Glória a Eu tenho Deus. prazer em você. Amém. Vai acontecer na nossa vida também que a gente vai estar nos lugares mais altos, né? Vai chegar naquele momento na nossa vida que a gente vai estar bem. Aí a voz do Pai também vai vir com amor e vai dizer: filho, você é amado. Eu não te rejeito. Por mais que você, nesse lugar alto, passe por muitas vezes a esquecer de mim, eu continuo te amando. É esse o amor do Pai. Porque esse amor de Deus por nós não é somente sobre mim ou sobre o que eu ou você pode fazer ou dar para Ele, mas é sobre a obra suficiente de Cristo na cruz por mim e sua vida. Amém. Tudo isso é nos dado hoje por amor de Deus através de Cristo na cruz. Então por isso eu digo para a igreja: resista e lute contra a justiça própria. Nós precisamos vencer a nós mesmos. Abracemos com amor e o sacrifício de Cristo, por amor de nós e da humanidade. Abraçar com amor e com força esse sacrifício de Cristo em nossas vidas. E que sejamos livres, então. Livres, ainda que o homem interior, nosso homem interior, vem dizer, né, que você não vai conseguir, que eu não vou conseguir, que as lutas não vão deixar, né, as circunstâncias não vão permitir, não vão deixar a gente permanecer. Lá em Romanos 8, o Senhor tem uma palavra para a gente. Romanos 8. Glória a Deus. Romanos 8, 35. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matador. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Através de Cristo esse caminho já foi aberto. A palavra vai dizer que quando Cristo entregou seu Espírito ao Pai, o véu se rasgou. Esse caminho foi aberto. Esse lugar, mais uma vez, de intimidade, o homem para com Deus foi restaurado. Nós hoje temos acesso a Deus como Pai, como um dia era para ser com Adão. Hoje nós somos livres através de Cristo. Amém, aleluia. Temos essa paz em Deus, porque Ele é rico em misericórdia, rico em amor. Amém. Glória a Deus. Eu vou ficar até aqui, amém, irmãos.
até que o Senhor me deu essa palavra. Eu gostaria de chamar aqui à frente a irmã Cléo, irmã Lili, se preparar para a ceia, amém? Queria já abrir o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do 17 ao 23. Não pode fazer um fundinho musical para dar um clima. Amém. Vai dizer assim: apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reúnes como igreja, e até certo ponto acredito que isso esteja acontecendo. Toda vez que faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois, quando vos reúnes como igreja, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que não tendes casas onde deixe comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando aos que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não. Vos elogio por essas atitudes. Aqui é uma passagem bem conhecida. Paulo envia essa carta aos Coríntios porque ele fica sabendo por alguém que a igreja está praticando a ceia do Senhor, mas de uma forma deturpada, diferente, distorcida. E nós, na nossa vida congregacional, na nossa caminhada cristã, por um momento da nossa vida, nós passamos também a fazer a ceia de Deus de um modo errado daquilo que está escrito. Muitos de nós deixamos de algum dia de ceiar porque pecamos ou erramos em algo durante a semana ou mês que nós sabemos que é a Santa Ceia. Nós ou voltamos ou viemos, mas não ceamos. Porque alguém vai dizer, vai chegar em você e vai te confrontar. Foi muito ministrado assim também. Você que está em pecado, você não pode cear. Não que seja livre também para você, pode ficar pecando aí e provar a ceia do Senhor, não é isso. Mas o que a palavra de Deus vai dizer aqui para nós, que o objetivo da ceia é outra coisa. E o que a Santa Ceia do Senhor é, que ela não é, aliás, ela não é para confrontar eu com você, né, pelo menos seu pecado, se estamos em pecado, sim ou não. A ceia do Senhor, eu acredito que não é para isso. A ceia do Senhor é para mim o ambiente máximo da comunhão da igreja. É o lugar onde a igreja, o lugar e o momento onde a igreja se reúne para fazer a memória de Cristo, trazer a memória de Cristo. Porque Cristo, alguém vai dizer que Cristo foi o único homem na história que nunca conseguiu comer um pão inteiro. Porque todas as vezes que nós notamos Cristo pegando um pão, ele está partindo. Amém. Cristo ele ensinou isso para nós em toda a sua vida, o partir do pão. Amém. A comunhão, ele não rejeitava ninguém. Como a palavra diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então tudo aquilo que era para os seus foi repartido para nós. Ele andava com pecadores, e com esses pecadores ele partiu o pão. Na última ceia ele ensinou isso aos seus discípulos: fazer isso em memória de mim. Partir o pão, tenham comunhão uns com os outros. Fazer isso em memória de mim. Coríntios 11, 23 vai dizer assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
morte. É o corpo de Cristo, é o anúncio da morte do Filho. Mas esse partir é o anúncio de que o corpo continua vivo e que Ele ressuscitou. Quando nós partimos desse pão, nós estamos trazendo a memória de Cristo, que hoje ressurreto fez um dia e pediu que nós fizéssemos isso também em memória dele. O mistério da ceia do Senhor é o partir, é a comunhão. Como está escrito, porque assim quando comerdes o pão e beberdes do cálice, nós vamos proclamar a morte do Senhor até que Ele venha. Não é a restauração individual da Santa Ceia. Não é a minha própria ceia, mas a nossa ceia. Amém. Como eu disse antes, alguém vai dizer que você não pode tomar a Santa Ceia porque você está em falta, você errou algo, você está em pecado. Mas talvez essa pessoa, por várias vezes em sua vida, tomou da ceia. E que mensagem é essa dessa pessoa dizer isso? Está querendo, está passando sem perceber. Eu não tenho pecado. Se eu chego em alguém e falo, hoje você não pode tomar ceia, mas eu, na minha vida, sempre pecando, pedindo perdão igual a tomar ceia, e pecando, mas pedindo perdão a tomar ceia, mas eu estava pecando. E eu falo isso para alguém, estou passando uma mensagem, eu não tenho pecado. Mas a palavra vai dizer, se nós declararmos que não temos pecado, algum enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Porque nós precisamos entender que a ceia do Senhor é essa comunhão. É o desejo de Deus reunir o povo, porque o Pai, o nosso Pai, Deus Pai, Ele anseia uma família para ter intimidade. Esse é o desejo de Deus, uma família para ter intimidade. Então a ceia é comer e beber. Às vezes até eu fiquei pensando nisso. Então a ceia é comer e beber de olhos fechados, né? É tão individual assim, é só por mim, pensando em mim, é de olhos fechados. Não, essa ceia do Senhor aqui tem que ser de olhos abertos. Eu preciso olhar para os lados. Eu preciso notar o meu próximo, eu preciso ver ele, olhar no olho dele e dizer assim, então, nós somos um. Essa ceia o Senhor deixou, essa festa, Cristo Ele deixou para que nós lembrássemos que nele nós somos um. Glória a Deus. Ele não veio por causa de um indivíduo só, Ele veio por amor de todos nós. Nós somos um em Deus. Então, se nós comermos e bebermos indignamente, sem olhar para os lados, se comermos e bebermos dessa maneira, sem notar o nosso próximo, aí sim nós estamos fazendo a nossa condenação. Porque a ceia se trata de comunhão, se trata do amor que eu tenho por você, do amor que você tem por mim, da memória de Cristo, por amor de nós. Você pode ficar de pé? Vamos orar ao Senhor agradecendo essa noite. Obrigado, Pai.
acreditamos, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer. Abrimos mão da nossa justiça própria, Pai. Abrimos mão de nós mesmos, Senhor, para receber do Senhor a liberdade. Hoje estamos aqui reunidos no Sua corpo, Senhor, para trazer a memória, Senhor Pai, da Tua morte por nós, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, assim, hoje aqui unidos, declaramos, meu Pai, proclamamos a Tua morte até que o Senhor venha. Nós cremos, Senhor Jesus, e gritamos no interior do nosso coração, Santo, ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos, Pai, o Teu retorno, nós desejamos estar contigo, Pai. Mas nós também precisamos entender, Senhor, que aqui na terra precisamos também amar o nosso próximo, Senhor Jesus. Precisamos, Senhor, amar o nosso próximo como o Senhor nos amou, Senhor. Ensina-nos, Pai. Restaura hoje, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, o entendimento, Senhor, meu Pai, do Teu amor por nós. Restaura, meu Pai, em nome de Jesus, a comunhão no meio da Tua igreja, Senhor. Tira, meu Pai, em nome de Jesus, toda mentira, todo engano do inimigo. Meu Pai, toda frustração, Senhor, todo sentimento que o ego humano causa. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos ser agora, fazendo memória, Senhor Deus, dos Teus sacrifícios. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Desejamos, Pai. Precisamos mais ter vergonha. Pois eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após ter dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nesse momento, amém?
poder sentar, amém, igreja? Mais uma vez eu gostaria de agradecer aos nossos pastores por essa oportunidade. Não é fácil estar aqui, nós estamos aprendendo, amém? E não entendi. O pastor mandou um vídeo. Ah, o pastor mandou um vídeo. Tentar baixar? Então, até o vídeo baixar, vou chamar a irmã Maísa aqui para passar os recados. Até o vídeo ser baixado. Graças e paz, amados. Amém. A gente queria estar lembrando vocês que dia 16 vai ter a nossa formatura do Mulheron. Todos vocês estão convidados. As mulheres vão, o combinado foi de trazer um prato e o homem um refrigerante. E esperamos vocês lá. E o curso Mulherão vai estar começando a partir de sábado. Amém. Aqui. Obrigada. Amém. Bom, agora é aquele momento que você tem que fazer. Hein? Então tá, então. Vou chamar a Cris aqui para falar da oferta. Não estava no script, não era desse jeito que a gente saiu.